Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Espero que os irmãos tenham tido uma noite abençoada, uma noite de descanso, aonde o Senhor, por meio dos seus anjos, esteve os protegendo. Vamos fazer a leitura do nosso devocional de sexta-feira. Se encontra no Salmo 102. Nós vamos ler a partir do verso 14. Pois as suas pedras são amadas pelos seus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Aqui, meus irmãos, o salmista continua alimentando a sua oração e alimentando a sua esperança com uma resposta do Senhor. E isso é algo que nós devemos também alimentar em nossa oração. Alimentar que Deus vai agir, crer que Ele vai agir. Mas se nós olharmos em Hebreus 11, onde eu estava vendo um texto do Charles Spurgeon sobre Hebreus 11, muitos daqueles que estão ali, ou quase todos que estão ali, não alcançaram as promessas, mas tiveram fé para viver até o seu último dia de vida crendo. Então, eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida e qual a vontade de Deus para a minha vida. Mas o Senhor expressa na tua palavra que nós devemos mesmo, alimentar a esperança por respostas. Mas se aquela resposta que eu quero, ela não vem, que o Senhor nos dê fé para viver sem essa resposta. É mais ou menos assim que funciona. Ou é assim que funciona. As coisas do Senhor são assim. O Senhor não quer apenas que você tenha uma vida confortável aqui. Ele cuida dos seus. Mas Ele quer que você seja reconhecido no céu. E para você ser reconhecido no céu, você deve crer nele, você deve manter a sua esperança nele. Isso é fundamental. Então alimente isto no seu dia a dia, nas suas inconstâncias, nas suas dúvidas, no seu choro, no seu luto, em todos os momentos. Que você será reconhecido no céu. Às vezes você passará aqui sem ser reconhecido, como esse aflito, mas você será reconhecido no céu. Aqui, meus irmãos, no verso 14, há uma coisa muito interessante. Que ele diz que ele, o salmista, ele ama aquelas pedras e tem compaixão por aquelas ruínas. Ele está dizendo que ele ama aquele local. Aquele local que foi destruído, Jerusalém, ele ama aquele local e ele está sofrendo por amar aquele local. Ele está sofrendo porque Deus tinha feito promessas sobre aquele local. E agora aquele local está em ruínas. Muitos lugares queimado, destruído. Então, eu estava lembrando de algo relacionado a isso. Quando você está agora nessa aflição, como foi o seu tratamento quando você viu alguém em aflição? Aqui nós vemos que tem muitos inimigos em volta aqui, samaritanos, pessoas que moram na região de Jerusalém e eles estavam batendo palmas. Os sírios estavam alegres porque Jerusalém foi destruída. Quando você vê a desgraça de alguém, qual que é a sua reação? Lembra disso agora, na sua aflição. Às vezes você bateu palmas, às vezes você falou assim, bem feito, por que ele fez isso? Por que ele não consertou a vida dele? Às vezes nós falamos isso, porque a nossa natureza, ela não é boa não.
nossa natureza, ela tem falhas, e muitas. Quando você vê, por exemplo, alguém que acabou de bater um carro, um freou, o outro estava mexendo no celular, veio e bateu na traseira, o que você falou? Você sentiu mal? Você sentiu a dor daquela pessoa que você não conhece? O salmista está dizendo isso aqui. E ele está expressando isso na sua oração. Senhor, quando eu vejo a desgraça, quando eu olho para essas ruínas, eu sinto compaixão. Eu sinto compaixão. Então, de certa forma, essa oração também está mostrando para nós que, além de alimentar a nossa esperança no Senhor, nós temos que ter compaixão com a desgraça do outro. Nós vamos ver muitos salmos que tratam inimigos como inimigos, mas aqui ele está falando de compaixão mútua. Compaixão, não estou falando que você deva deixar de entender os outros salmos, mas eu estou dizendo que neste salmo ele ora e ele tem compaixão por aquelas ruínas. Ele sabia muito bem os pecados, ele sabia muito bem todos os pecados que aquela sociedade de Jerusalém, de Judá, tinha cometido. Mas ele pede ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele está aflito e fala: Senhor, eu tenho compaixão desse lugar. E em seguida ele vai dizer que age, reconstruindo Sião, reconstruindo Jerusalém, não porque a minha oração é poderosa, mas porque eu creio que o seu nome será glorificado. Outra circunstância é, nos seus atos, quem está sendo glorificado? Jesus falou sobre isso, olha, que a sua mão direita não sabe o que esteja na mão esquerda, porque assim você colherá tesouros no céu. Porque se você for reconhecido na terra com determinada ação que você teve, ficará aqui, o seu galardão já veio, você já recebeu. Então tem muitas coisas que nós achamos que nós vamos receber galardão no céu e nós já recebemos aqui, porque muitos bateram palmas para nós. Então pense nisso. Olha, você precisa ter misericórdia, compaixão daquela situação de aflição do próximo. Mas você precisa também entender que Deus vai restaurar. E quando Ele restaurar, não é você que vai ser glorificado, mas o Senhor. O Senhor será glorificado. E aprenda a glorificar o Senhor. E por último, ele diz que a oração do desamparado, a oração sensível do desamparado, será atendida. E ele diz também que as súplicas do aflito não serão desprezadas pelo Senhor. Então nós precisamos alimentar isso. Isso é esperança. Isso é garantia para nós. Então vamos crer, vamos ter fé, vamos manter a nossa confiança no Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, oremos. Pai, obrigado por este momento. Santo e maravilhoso é o teu nome. Cremos no Senhor, cremos no teu poder e cremos na tua graça. Ora ao Senhor agradecido, entregando este dia e a vida de todos os meus irmãos ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do maligno, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.